Anote no seu caderno. Lei mental do sucesso número 1. Lei da crença. Que crença é essa? Olha, é interessante que nós falamos assim, né? Por exemplo, para definir o ser humano, Homo sapiens. Porém, existe uma coisa que define o ser humano muito mais do que esse sapiens. Tanto é verdade que se você definir o ser humano como um ser diferente das outras categorias dos outros animais, porque ele tem inteligência, ora, hoje nós estamos nos surpreendendo, porque nós estamos percebendo o seguinte, os animais também são inteligentes. Eu não sei se você tem essa informação, mas o golfinho, por exemplo, ele usa mais a capacidade cerebral do que o ser humano. Existem teses que estão provando agora que o golfinho, de uma certa maneira, ele é mais inteligente do que o homem. Né? Bom, e dependendo do ser humano que a gente está falando, o cachorro que você tem na sua casa é mais inteligente que muita gente que tem por aí. É ou não é verdade, pessoal? Porque tem uns tapados por aí que eu vou te dizer, viu? Então, pessoal, a inteligência já não é mais o que define o ser humano. Quer dizer, define o ser humano. Mas essa história de Homo sapiens não é bem assim. O que torna o ser humano diferente dos outros animais? A crença. A crença. Porque um animal, um cachorro, um gato, um golfinho, você sabe, por exemplo, pássaros, o corvo é um pássaro extremamente inteligente. O corvo é um dos animais da natureza que ele fabrica equipamentos para alcançar seus objetivos. Isso já foi testado. Foram colocados, por exemplo, alimentos para corvo em recipientes e deixado gravetos do lado, e ele não alcançando com o bico, ele vai lá, ele fabrica, ele pega o graveto para tirar o graveto daquele recipiente. Ele tem que ter um raciocínio, tem que ter uma inteligência para fazer isso. Então, o que diferencia o ser humano dos outros animais é a inteligência. Faz anzol, exatamente, a Pamela falou, ele faz um anzolzinho para puxar aquilo dali. O que diferencia o ser humano dos animais não é a inteligência. O que diferencia o ser humano dos animais é a nossa crença de que existe algo superior. Isso os animais não têm, pelo menos até agora não se sabe. É a nossa crença. E olha, eu tenho todo o respeito por todas as religiões e pelas não religiões também. Você acredita, você não acredita, eu não estou aqui para defender religião, eu não sou padre, eu não sou sacerdote, eu não sou pastor, eu não sou nada. Aqui eu sou um educador, eu sou um livre pensador. Agora, como livre pensador, eu tenho que reconhecer de que desde que o ser humano, lá nas cavernas, quando ele ficava desenhando os deuses lá, o sol, ele desenhava a caça na parede da caverna, porque dentro da mitologia deles, eles acreditavam que se ele desenhasse aquela caça, aquilo lá ia de alguma forma mágica, iria se manifestar. Então, desde que o ser humano é o ser humano, você pode pegar em qualquer civilização, em qualquer região do planeta, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer era, o ser humano sempre acreditou em algo. Sempre, não dá para tirar isso. Sempre confiou em algo maior do que ele. Você pode pegar civilizações completamente separadas. Você pega lá uma tribo arborígene na Austrália, aí você vai lá para os Andes, do outro lado na América do Sul, aí você vai lá para a Europa, em qualquer era, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer lugar, o ser humano acredita em algo. A força da crença, a força da fé, a força de que tem algo maior, isso é o que marca o ser humano. Não é a inteligência, mas é a crença em algo. Você está entendendo, pessoal? Então, veja só, o que eu quero dizer com isso? Então a gente tem que acreditar numa religião para ter sucesso? Não falei isso ainda, calma. Vamos desenvolver o raciocínio aqui. O que eu quero dizer com isso é que a força da crença, o poder da crença, é uma das habilidades humanas que nós mais desenvolvemos
ao longo da nossa existência. Pararam já para pensar isso, pessoal? Acreditar em algo, vamos repetir de novo, olha, você, por exemplo, que é evolucionista, tá certo? Vamos imaginar que você tenha uma concepção evolucionista. A teoria evolucionista ainda não é uma lei, é uma teoria por quê? É uma teoria porque não há uma comprovação de fato. Por isso se chama teoria da evolução e não lei da evolução. É diferente de lei da gravidade. Você não fala, por exemplo, teoria da gravidade. A gravidade é uma lei, porque já sabe-se que aquilo é um fato. Agora, a teoria evolutiva não é uma lei, é uma teoria porque ainda não é algo que foi provado. Tá certo? Vamos diferenciar as coisas. Então, você que é adepto da teoria da evolução, olha que interessante. Se a gente levar isso em conta, para o nosso exemplo, vamos imaginar que é assim mesmo. As coisas foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, desde que o ser humano é ser humano, ele vem preparando o cérebro dele para acreditar em algo. A estrutura cerebral do ser humano é desenvolvida para ele acreditar. Inclusive, saiu até um artigo recente, puxa, eu até podia ter pego esse artigo, é que eu não achei que ia usar isso na aula. Um cientista, se eu não me engano, japonês, ele publicou uma tese na revista Science, que não acreditar numa divindade, em algo superior, é antinatural. É antinatural. Então, para você ser ateu, por exemplo, você tem que forçar a sua natureza. Mas eu entendo o porquê disso. Porque desde que o ser humano é ser humano, o ser dele é preparado para ele acreditar em algo. Então, o meu discurso nisso aqui não é para forçar você a acreditar em nada. O que eu quero mostrar para você, a primeira lei, a lei da crença. O seu cérebro, ele é desenhado, ele é preparado para acreditar. Então você tem que fazer uso dessa força, a força da crença. Porque quando você faz uso dessa estrutura que está, vamos dizer assim, não é exatamente isso, mas que está no seu DNA, a sua estrutura cerebral, ela é construída para um acreditar. Quando você faz uso desse poder, ao invés de desprezá-lo, pô, meu amigo, você está alavancando em muito as suas chances. Faria o seguinte paralelo para exemplificar. Você tem um carro na sua garagem, 0 quilômetro, um carro excelente, você acabou de comprar. Só que você vai usar esse carro, você só vai na primeira marcha. Você não coloca ele na segunda, na terceira, na quarta, na quinta ou sexta marcha, se ele tiver. Você só vai na marcha 1, né? Você tem medo de dirigir e tal, então você vai acelerando e nunca passa na segunda, ou nunca passa para a terceira. Sempre na marcha 1. Então você está fazendo um uso muito limitado desse equipamento, que é o carro. Pronto, você tem um cérebro. Se você não aplicar a lei da crença, de um cérebro que foi construído para acreditar, você está fazendo um uso muito limitado do seu cérebro. Está entendendo, pessoal? No nosso caso aqui, no nosso curso, Cris, como é que nós vamos aplicar a lei da crença? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vamos imaginar que nós estivéssemos num ambiente presencial e nós estivéssemos nesta sala onde há uma simulação de 2 prédios muito grandes e eu colocasse uma espécie de cano ali e eu dissesse para você tem que entrar no exercício, tá bom? Porque nós estamos no virtual, mas você tem que imaginar-se aí no real. Eu falo assim, você é capaz, de passar de um prédio para outro, nós desenhamos o prédio no chão, chamamos um artista de renome aí, ele fez uma arte muito bonita aí no chão, e dá a impressão que é um cenário 3D. Você sabe que ali é chão, não tem problema nenhum, né? Você pisar ali do lado, chão. É uma espécie de um tapete de pintura, mas muito bonito a arte. O artista que fez esse chão pintado fez muito bem. Algo muito parecido com, vamos imaginar, se você já foi lá no Memorial da América Latina, lá na cidade de São Paulo, aqui quem já foi? Tem lá no Memorial, tem o mapa mundi, né? O mapa da América Latina lá, e você pisa em cima, parece que você está em cima das montanhas, das cidades, né? Dá até medo do vidro quebrar, mas você fica em cima de tudo. Mas você sabe que aquele é um vidro resistente, etc. É uma coisa mais ou menos assim. Eu perguntaria, você acredita que
é capaz de atravessar de um prédio para outro, no nosso desenho, em cima desse cano, ou até, vamos no lugar de um cano, eu colocar, sei lá, uma madeira, uma tábua. Você pode fazer isso? Eu tenho certeza que 99,9% do pessoal da sala fala, eu acho que eu consigo, né? Dá para passar, né? Eu perguntaria para você, se eu convidar você para passar de um prédio para outro, nessa imagem, você passaria? Mas, eu vou tentar, eu acho que eu posso passar isso. Muito bem. Eu acho que todo mundo passaria sem muitos problemas. Aí eu falo, agora vamos para um prédio de verdade. Em vez de ser uma pintura, nós vamos de fato, sabe a tábua, aquela ripa, aquele cano que você atravessou lá no treinamento, agora vamos para a prática. Você conseguiu passar a primeira vez, para passar agora no prédio de verdade, não vai ter problema nenhum, porque olha só, é o mesmo cano, ou é a mesma madeira, é a mesma tábua, e a distância é a mesma. Vamos passar. Aí você já fala, não, aí não, Cris. Pô, mas aí não por quê? Não, mas porque aí é de verdade. Pô, mas você conseguiu passar anteriormente. Você atravessou de um lado para outro sem problema nenhum. Mas agora o negócio ali é diferente. Mas o que é diferente? A tábua é a mesma. Mas agora se eu cair eu vou me esborrachar. Mas condições você tem de passar, porque você passou na primeira vez. Mas agora Deus me livre, agora eu não vou não. Então repare, encerrando aqui o nosso exemplo, nesse caso, o que está bloqueando você de passar de um prédio para outro? Você mesmo com as suas crenças. Que na primeira situação, você acreditava que podia fazer isso sem problema nenhum. Que nada ia acontecer. Mas agora, outras crenças começam a surgir. Eu posso me esborrachar lá no chão, porque afinal já aprendi que tem a lei da gravidade, né? Eu posso cair. E se eu perder o equilíbrio? E se eu me desconcentrar? E se eu ficar nervoso na hora? Então, o que está acontecendo nesse momento? A sua cabeça está travando você. Seu cérebro está travando você. Ele acredita que agora o perigo é maior. E de fato é. Se você acredita que é. Mas o ponto principal que você precisa entender aqui é quantas e quantas situações na sua vida você seria perfeitamente capaz de lidar com isso, mas não foi por medo. O que é o medo? A crença de que eu não consigo. O que é o medo? A crença de que eu não posso. O que é o medo? A crença de que alguma coisa vai dar errado. Mas você era capaz de fazer. Se você fizesse a experiência antes num lugar seguro, você mostraria que teria condições de fazer isso. Mas o medo, a crença de que o fracasso é iminente, vai impedir de você dar o passo. Eu fico aqui me perguntando quantas e quantas e quantas situações na sua vida você já perdeu oportunidades porque a sua cabeça, a sua crença de que aquilo não era possível não te deixava.